Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 9 horas. E este é o Jornal das 9, com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, as negociações em torno da reforma laboral podem estar mais perto do fim. Governo e patrões aguardam uma resposta final da UGT sobre a proposta que está em cima da mesa e que reúne mais consenso. A reunião de ontem resultou em progressos, durou mais de 4 horas. A Ministra do Trabalho afirma que correu bem. Maria do Rosário Palma Ramalho foi a única a falar aos jornalistas no final e garante que há agora uma maior aproximação entre todas as partes. Chegou-se a um nível de construção da proposta que está em cima da mesa, entre todos, que exige que agora cada estrutura consulte os seus órgãos e os seus associados. Portanto, o que vamos fazer é aguardar serenamente que essa consulta seja feita e essa consulta será naturalmente definitiva. Em breve será marcada uma reunião plenária da CPCS, que terá, entre outros temas, também este tema. A Ministra do Trabalho, em declarações aos jornalistas ontem à noite, no final de mais uma reunião que juntou Governo, patrões e UGT sobre a reforma laboral. Mas, Rui Casanova, afinal, o que falta para finalmente haver consenso? O Observador apurou que as confederações patronais já aprovaram a proposta, que está atualmente em cima da mesa. Por isso, neste momento, só falta o sim ou não da UGT. A UGT que tem o Secretariado Nacional marcado para depois da manhã, quinta-feira, e deve pronunciar-se depois dessa reunião. Na reunião de ontem entre Governo, patrões e UGT, todos os esforços foram feitos e as partes envolvidas chegaram a uma versão do pacote laboral que agrada mais a todos os envolvidos. Uma fonte próxima das negociações garante mesmo ao Observador que esta é a reta finalíssima das negociações. É de esperar que tenha sido uma das últimas, se não mesmo a última reunião, a juntar Governo, patrões e UGT à mesma mesa sobre a reforma da lei laboral. Um novo encontro só se justifica se houver necessidade de UGT expor alguma condição ou alterações de última hora para chegar a um eventual acordo, depois de reunir o Secretariado Nacional, isto numa altura em que os patrões já deram o sim à proposta do Governo, nomeadamente da Ministra do Trabalho. Rui Casanova, com o ponto de situação das negociações, há agora uma maior aproximação entre Governo, patrões e também a UGT, mas falta uma resposta por parte da Central Sindical. Os patrões já dizem que estão de acordo com as medidas atualmente em cima da mesa. E a presidência aberta de António José Seguro é retomada hoje. O Presidente da República continua por Santarém a acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. Tem agenda já daqui a 1 hora, vai passar por Orém, Ferreira de Zézere, Mação e Tomar, e vai ser em Tomar precisamente que vai ter a habitual reunião semanal com o Primeiro-Ministro. É o grande destaque deste segundo dia da iniciativa promovida por António José Seguro. O Presidente continua a dedicar grande parte da agenda a ouvir as populações afetadas pelo mau tempo e afirma que vai transmitir essas preocupações ao Primeiro-Ministro. Vasco Maldonado Correia. É uma presença de peso no segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Luís Montenegro vem até Tomar e é na Casa dos Tetos, que está a ser usada pela presidência como quartel-general para esta semana, que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República vão cumprir a nova tradição semanal de reunirem à terça-feira. Por norma, não costuma haver declarações no fim destes encontros, mas a ocasião pode fazer abrir uma exceção. Também em Tomar, mas na Central Elétrica, o Presidente da República vai marcar presença na assinatura de um protocolo entre a estrutura de missão para a reconstrução da região centro, chefiada por Paulo Fernandes, e uma série de fundações. Na agenda de Seguro estão ainda 2 contactos diretos com as populações que mais sofreram com as tempestades no início do ano. Vai visitar habitações afetadas em Orém e em Mação. Numa agenda muito preenchida, a saltar de um local para o outro, está também prevista uma visita ao Centro de Meios Aéreos em Ferreira do Zézere.
Vasco Maldonado Correia, que daqui a pouco vai acompanhar esta presidência aberta, segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Hoje também termina o prazo para a apresentação de candidaturas aos apoios destinados à reconstrução das casas afetadas pelas tempestades. Destaco agora neste Jornal das 9 para o conflito no Médio Oriente. A Agência Internacional de Energia considera que o mundo está a enfrentar a maior crise de fornecimento de energia de que há memória. Um alerta feito pelo líder do organismo, Fatih Birol, em entrevista ao jornal francês Le Figaro, olhando para a guerra no Irão. Birol prevê consequências graves para os países europeus, para o Japão e a Austrália, mas sobretudo para os países em desenvolvimento. A Agência Internacional de Energia confirma também que prossegue com a libertação de reservas de petróleo estratégicas. A instabilidade continua a levar a uma subida dos preços. O petróleo está hoje a negociar acima dos $110 por barril. E Carla, o novo líder supremo do Irão, estará debilitado e a receber tratamento médico. É o que indica pelo menos um relatório dos serviços de informação norte-americanos e israelitas, consultado pela Times. O documento afirma que o líder está inconsciente e a ser tratado com ferimentos graves. O relatório revela ainda que o filho de Ali Khamenei estará na cidade de Qom. É a primeira vez que é revelada a alegada localização do novo líder iraniano. Entretanto, Israel avisa a população do Irão para que não use comboios nas próximas 12 horas. Os ataques podem intensificar-se numa altura em que está a chegar ao fim o prazo dado por Donald Trump para que o Irão reabra o Estreito de Hormuz. As forças de defesa de Israel avisam através das redes sociais que a população iraniana não deve utilizar a rede ferroviária do país por razões de segurança. Perante a possibilidade de intensificação dos ataques, a ponte que liga a Arábia Saudita ao Bahrein foi encerrada ao trânsito pelas autoridades. É mais uma medida de precaução. Donald Trump voltou esta noite a subir o tom. O presidente dos Estados Unidos ameaça destruir o Irão numa única noite, o que pode acontecer já esta madrugada. The entire country can be taken out in one night. O país todo pode ser tomado numa noite e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite às 12 horas. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas e destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12 horas e, se quisermos, vai acontecer num período de 4 horas. Nós não queremos que isso aconteça. O presidente norte-americano garante que não vai mudar o prazo limite para o Irão aceitar um novo acordo. Questionado sobre se pode estar a cometer crimes de guerra, diz que não está preocupado com essa possibilidade. O Irão rejeita este ultimato. O porta-voz do Exército garante que as ameaças e o discurso do presidente não têm qualquer efeito na continuidade das operações. Na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis alerta que a frustração de Donald Trump pode levar a um escalar ainda maior do conflito. As ameaças de Donald Trump nem sempre se concretizam e também sabemos que o discurso dele muitas vezes é bastante, vamos dizer, hiperbólico, se quisermos ser bondosos. Se quisermos ser mais rigorosos, falta de rigor ou muitas vezes falta de uma boa relação com os factos. Agora, eu acho que o risco de escalada é bastante real, porque é muito evidente a frustração de Donald Trump com não conseguir resolver rapidamente este conflito. A análise de Bruno Cardoso Reis esta manhã às mais recentes ameaças de Donald Trump. Entretanto, e depois de vários adiamentos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou para hoje a votação de um projeto de resolução que exige a reabertura do Estreito de Hormuz. 9h08. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã, terça-feira? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva até ao fim da tarde. Já o arquipélago da Madeira está sob aviso laranja, aqui devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima entre amanhã e quinta-feira. A situação meteorológica levou já ao cancelamento das viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, programadas para os próximos 2 dias. A Direção-Geral da Saúde alerta para a fraca qualidade do ar até quinta-feira em Portugal continental, aqui por causa das poeiras do norte de África. Podem ter efeitos na saúde, principalmente em crianças e idosos, que devem ter cuidados redobrados. A DGS aconselha a população em geral a evitar esforços, atividade física ao ar livre e exposição a fatores de risco. No futebol, o Benfica empatou no terreno do Casa Pia, 1-1. José Mourinho deita a toalha ao chão, admite que perdeu o campeonato. O treinador do Benfica volta também a criticar a atitude de alguns jogadores em campo. O Sporting joga hoje em Alvalade com o
Arsenal. Vai ser a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogo começa às 8 da noite, vai ter relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. A investigação ao homicídio de Carlos Castro em Nova Iorque é o tema do novo Podcast Plus do Observador. São milhares de ficheiros que fazem parte do processo judicial aberto pelo Ministério Público de Nova Iorque e que estão na base do podcast Os Ficheiros do caso Carlos Castro. Juntos permitem reconstituir a investigação ao crime cometido por Renato Seabra em janeiro de 2011. Entre os ficheiros estão relatórios policiais e médicos, fotografias, transcrições de testemunhos, mas também as comunicações áudio da polícia no dia em que o cronista social foi encontrado morto num quarto de hotel em Times Square. In regards to the DOA, the suspicious DOA we have, we got to give you a description of a male that was seen in the hotel, possible suspect. No código da polícia é um DOA, Dead on Arrival. Foi encontrado um morto à chegada das autoridades. O agente faz a descrição física de um homem que foi visto no hotel. O possível suspeito. Okay, hold on one second. I'm going to paper to write it down. You have a pen? I'm ready. Os detalhes são anotados pela telefonista no papel, para depois serem transmitidos a todas as unidades da polícia. It's a male Hispanic, possibly male white. É um homem de origem hispânica, possivelmente branco. Chama-se Renato Seabra. Soletra o agente. E este é o excerto do primeiro episódio de Os Ficheiros do caso Carlos Castro, que já está disponível. É uma série narrada pela atriz Joana Santos, tem música original do pianista Júlio Rezende, a investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha. Vamos conversar com eles daqui a instantes no Explicador das Manhãs 360.